Essa aqui talvez é uma das coletivas mais importantes desse mandato de deputado federal e no Senado da República que nós parlamentares hoje temos a honra de ocupar. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Nós estamos aqui para dizer que numa democracia, num Estado de Direito, esses inquéritos sequer poderiam existir. Em segundo lugar, existindo, não é possível que não tenhamos direito à defesa, a constituir e habilitar advogados. E é incrível, mas estamos aqui já com mais de 20 parlamentares que não têm acesso por meio de seus representantes legais aos autos de processo ou de inquéritos arquivados ou em andamento. É um absurdo, isso não se admite. E é por esse motivo mesmo que estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e que os sigilos sejam levantados de todos os inquéritos e de todos os processos, não apenas que envolvem parlamentares do Congresso Nacional, mas também milhares de outros brasileiros que são hoje, lamentavelmente, perseguidos políticos no país. E, finalmente, antes de passar a palavra para os demais que se manifestarão, quero dizer que este instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais e inquéritos, na verdade, não visa dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Tentam nos calar, tentam nos amordaçar e nos ameaçar, inclusive, de uma série de medidas ilegais e punitivas se abrirmos a nossa boca, se falarmos aquilo que temos a obrigação de dizer por sermos representantes do povo brasileiro. Mas é evidente, pela presença de todos que aqui estão, tanto aqueles que não têm acessos aos seus processos ou aos inquéritos que respondem, mas também aos demais membros do parlamento que estão aqui para dar apoio, que nós não nos curvamos à tirania. E mais do que isso, depois desses 5 anos de inquérito, nós percebemos que o mundo todo, por meio dos Twitter Files e do apoio de muitas lideranças internacionais, inclusive do senhor Elon Musk, a quem nós agradecemos, o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo. Não são caminhos democráticos, não são caminhos de liberdade, pelo contrário, não podemos permitir que a censura e o arbítrio predominem. E por isso estamos aqui nos manifestando e repetindo mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao líder da oposição, o deputado Felipe Barros. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes e quero ressaltar que o sigilo dos inquéritos e dos processos tem um único objetivo, que é inviabilizar a atividade parlamentar através da ameaça e da censura velada e o controle de narrativa perante a opinião pública. Eu tenho em minhas mãos a decisão do ministro Celso de Mello, em que nessa decisão ele determina a divulgação daquela reunião ministerial feita pelo presidente Bolsonaro. E nessa decisão do ministro Celso de Mello, ele diz o seguinte, abre aspas, daí a lição magistral de Norberto Bobbio sobre o tema que assinala, com ênfase especial, não haver
nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério. E ele continua. Esse magistério de Bobbio tem orientado os sucessivos julgados que venho proferindo no Supremo Tribunal Federal, pois há que se ter presente que o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucional a ser observado, inscrevendo-a na própria Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais reconhecidos e assegurados pela Constituição da República aos cidadãos em geral. Nós queremos, única e exclusivamente, que essa decisão também seja estendida aos inquéritos e aos processos relativos aos parlamentares, mas também à população como um todo. Nós estamos há mais de 1000 anos, há 1000 dias, quase 1000 anos, há 1000 dias de inquérito das fake news, aberto, sem conclusão, sem indiciamento, em sigilo. De ofício. Aberto de ofício, com o ministro escolhido a dedo pelo então ministro-presidente do Supremo. O inquérito das milícias digitais também já somam-se inúmeros dias aberto, sem indiciamento, em sigilo, sem que nós tenhamos acesso, sem que advogados tenham acesso, sem que a população saiba aquilo que está acontecendo dentro dos inquéritos, sem que esses inquéritos passem pelo crivo da opinião pública. Nós tivemos deputados que tiveram busca e apreensão em suas casas e que até hoje não sabem o porquê, porque não tiveram acesso aos processos. Nós tivemos o nosso líder da oposição anterior a mim, deputado Carlos Jordi, todos somos solidários a ele, que teve busca e apreensão por conta de uma foto adulterada. Ele teve busca e apreensão feita pela Polícia Federal em sua casa. Nós tivemos o Ramagem com a situação idêntica. Tivemos o deputado Ottoni, Carla Zambelli, enfim, inúmeros outros deputados e outros tantos que só sabem que estão sendo investigados porque a imprensa sabe antes do que o próprio deputado ou senador. Então chega de censura. O sigilo nesses inquéritos, nesses processos, como disse no começo, tem servido para um único objetivo, que é amedrontar parlamentares, ameaçar parlamentares e também, como nós temos percebido, que é o controle ou a tentativa de controle da opinião pública. Por isso querem, inclusive, Marcelo, aprovar a regulamentação das redes sociais. Chega, nós acionaremos a Procuradoria da Câmara dos Deputados e a Procuradoria do Senado Federal para que, institucionalmente, o Congresso Nacional peça ao Supremo Tribunal Federal que levante o sigilo de todos esses processos. Muito bom. Muito bom, líder. Vai lá, Marinho. Rogério, você. Bem, boa tarde a todos. Eu, na verdade, nesse momento, eu quero prestar primeiro solidariedade a todos os parlamentares aqui presentes e eu não quero me sentir aqui absolvido quando tantos, em tese, foram condenados. Eu não consto ainda, imagino eu, em algum processo, mas o que nós estamos defendendo aqui são princípios. Eu acho que ficou claro, tanto pelo que o Marcel falou, como pelo Felipe e aqueles que vão nos secundar, que é uma preocupação no estabelecimento de um padrão, e um padrão que atropela a Constituição e o Estado de Direito. Quando você observa que mais de 20 parlamentares da oposição, de nenhum outro espectro político ou ideológico que milita politicamente no nosso país, são alvos, né, do Poder Judiciário em função do crime de opinião, alguma coisa está errada na nossa democracia. E essa pergunta retórica nos remete a uma situação de fundo que todos nós imaginávamos, como o ar que respiramos, que isso estava equacionado na história do Brasil, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de opinião, que é a liberdade de se posicionar e fazer a crítica sem medo, sem estar tolhido, sem estar jungido, sem se sentir ameaçado. Se essa liberdade está sendo retirada dos cidadãos brasileiros sob o manto da proteção à Constituição e ao establishment, é evidente que essa democracia precisa ser fortalecida com o restabelecimento da normalidade democrática, porque não se admite que a democracia seja rasgada, vejam, senhores, em nome da democracia. Que o Estado de Direito seja ultrapassado, imaginem só, em nome do Estado de Direito. Que os direitos individuais sejam relativizados e deixados de lado,
em função de excepcionalidades que perduram ao longo do tempo indefinidamente, sem que tenhamos uma luz no final do túnel. Quando o Felipe falou aqui de 1000 anos, essa é a impressão que nós temos, né, de uma noite sem fim, né? Mas não são 1000 anos, Felipe, são quase 2000 dias, são mais de 5 anos, em que se estabeleceu nesse país um inquérito inquisitorial, porque não se levou em consideração a questão da impessoalidade, houve uma escolha específica de um juiz, não se leva em consideração o devido processo legal pelas razões e fundamentos que já foram aqui declinados por aqueles que me antecederam, mas, sobretudo, talvez o mais importante, é a imparcialidade necessária para que nós tenhamos fé no sistema judiciário. Todos nós aqui defendemos a Constituição brasileira, queremos preservá-la e a integridade e a rigidez dos poderes que estão claramente estabelecidas na nossa Constituição, a independência e a harmonia entre eles e que não haja ultrapassagem de prerrogativas. Quando se fala no princípio da inviolabilidade dos mandatos parlamentares, não se faz de uma forma leviana. Por que da inviolabilidade? Para que o cidadão empoderado pelo voto popular, que é o mais importante numa democracia, tenha a condição e a capacidade de ser livre no exercício do mandato. Não ter antolhos, não ter amarras, não ter condições que o impeçam de exercer o seu mistério, a sua condição de parlamentar. E essa inviolabilidade vem sendo ultrapassada a todo momento. E olhem que o grande embate que nós estamos debruçados e delineados, e está se delineando nesse momento, é do controle da informação por aqueles que querem colocar um viés ou uma visão de um espectro ideológico sobre o conjunto da sociedade. Ou seja, a distopia de George Orwell passa a ser realidade no Brasil. O grande irmão, o Ministério da Verdade, aqueles que se acham dono da vontade da população, que querem de forma, talvez eugenista até, fazer uma depuração no espectro político e permitir apenas aqueles que eles acham confortáveis de conviverem. Aqueles que não criticam, aqueles que não se posicionam, aqueles que não apontam os erros, aqueles que não querem aperfeiçoar, eventualmente, o sistema que está distorcido. Então, momento grave que o país passa. Mas mais grave ainda é se calar. O pior pecado é a omissão. E aqui reitero o que disse no início da minha fala, minha solidariedade aos meus pares, parlamentares de todo o Brasil, empoderados e fortalecidos pelo voto popular. Esse é o mandato outorgado pela população brasileira. Essa é a essência da democracia e o direito de, representando o povo, expor suas ideias, contraditar, porque nós estamos diante de uma situação em que muitos admitem a forma totalitária de sufocar a palavra, mesmo que usada injustamente. Mas nós não. Nós defendemos que quanto mais palavras, que quanto mais contraditório, que quanto mais discussão, que quanto mais posicionamentos opostos, maior liberdade para que a população possa fazer o seu juízo de valor, avaliando e se posicionando em função dos fatos. Não é possível que se mantenha um inquérito em sigilo quando vemos claramente que é um padrão. 20 parlamentares, e acredito que serão outros ainda, que nós conheceremos ao longo do tempo. Eu quero que fique claro para a população brasileira, quase 20 parlamentares da oposição sobre a égide de um inquérito inquisitorial. Chega, basta. Nós vamos oficiar ainda hoje ao Senado da República, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que a Procuradoria do Senado tome providência no sentido de que seja levantado o sigilo do inquérito, para que aqueles que estão sendo processados saibam de que forma ou do que estão sendo acusados para poderem se defender. E se o delito de fato for o que nós suspeitamos que é o delito de opinião, toda a sociedade tem que repudiar esse tipo de comportamento que quer calar e amordaçar a população brasileira. Muito obrigado, senhores. Bem, senador. Eu vou pedir licença. Realmente... Obrigado.
Boa tarde a todos. Os senhores se lembram como tudo começou? Começou com um inquérito contra uma revista, a revista Cruzoé, que ousou fazer uma denúncia que poderia atingir, que atingia membros do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal criou esse inquérito ilegal, inconstitucional, baseado num artigo do regimento interno que a procuradora-geral, à época, disse que não havia sido recepcionado pela Constituição e que permitiria que o Supremo abrisse inquérito contra crimes, em razão de crimes cometidos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, que pudesse ameaçar os seus ministros, né? Quando ela já havia dito que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, toda a imprensa se voltou contra essa decisão, porque atingia um veículo da imprensa. E sabe o que nós fizemos? Nós que estamos aqui, parlamentares, muitos à época nem éramos parlamentares, muitos eram ativistas, cidadãos, nós nos manifestamos contra aquele inquérito, que então era voltado contra um veículo da imprensa. E nós defendemos a imprensa. Nós defendemos a liberdade da imprensa. Como a reação por parte da imprensa e da sociedade foi grande, eles recuaram, mas não encerraram o inquérito. Eles aproveitaram aquele inquérito e miraram o inquérito, então, em parlamentares. Foi assim que esse inquérito, que já dura quase 2.000 dias, mais de 1.800 dias, perdura, né? Perdura até hoje, com a complacência daqueles que deveriam se manifestar a favor da liberdade de expressão. Aqueles que sofreram um princípio de perseguição e foram defendidos pela sociedade e pelos parlamentares e pelas pessoas que hoje são vítimas desse mesmo inquérito. Portanto, eu me dirijo aqui, em primeiro lugar, à imprensa. Vocês precisam fazer o seu papel. A imprensa, ela é um poder muito grande. E a imprensa, ela pode ajudar a salvar, isso sim, a democracia. Não é um ministro que conduz inquéritos ilegais que salva a democracia. A sociedade, a imprensa tem meios de ação para salvar, ajudar a salvar e preservar a democracia. Então, faço um apelo à imprensa, que abra os olhos, porque vocês já foram alvo, e muitos de vocês já começam a ser alvo novamente. Folha de São Paulo ali, um Estadão aqui, alguma crítica, uma matéria que tem que ser derrubada, um jornalista que tem que ser calado, e eu estou falando só da grande mídia. Não estou falando dos jornalistas que estão perseguidos fora do país, que estão exilados, buscando proteção em países onde a democracia ainda existe e em que direitos e garantias fundamentais ainda são respeitados. Então, eu quero dizer que esse inquérito, ele precisa ser aberto, o sigilo precisa ser levantado, porque nós, por meio até dos nossos advogados, não temos acesso a esses inquéritos. Até no meu caso, meus advogados têm acesso a partes do inquérito que dizem respeito apenas ao meu nome. Mas nós somos acusados de... Agora, a nova narrativa que está sendo criada é uma organização criminosa internacional conduzida pelo Elon Musk para destruir e atacar a democracia do Brasil. Isso é uma coisa... parece o teatro do absurdo. Mas é isso que está sendo montado, construído e repetido pela ventríloga do ministro Alexandre de Moraes na Globo News, que fica contando essas historinhas e nos acusando de sermos antidemocráticos. Porém, nós assistimos ontem o Bial dizendo que o Supremo Tribunal Federal praticou atos antidemocráticos e que isso precisa parar. Só que a narrativa ainda, para aqueles que admitem, falam, que têm coragem de dizer que praticaram atos antidemocráticos, dizem assim, mas naquele momento era justificável. Agora precisa parar. Eu digo aos senhores, em nenhum momento foi justificável. Em nenhum momento. Não se protege a democracia
com atos antidemocráticos, não se faz justiça violando-se as garantias fundamentais, como no caso do monarca, vamos ter que afastar os direitos e garantias fundamentais dele só um pouquinho. Estamos vivendo a democracia relativa ao do porém. A Constituição proíbe a censura, porém, até o dia 30 de outubro, vai uma censurinha ali e está tudo bem. A Constituição garante direitos fundamentais, porém, nesse caso do monarca, vamos afastar os direitos fundamentais um pouquinho e ver no que dá. Então, isso é muito grave. Nós estamos aqui como parlamentares e com a imunidade parlamentar sendo violada. O meu colega Felipe Barros leu um trecho de uma decisão do ministro Celso de Mello. Pois bem, existe uma decisão do ministro Celso de Mello em que ele diz textualmente: jamais se interpreta a Constituição ou a lei contra o texto expresso da Constituição ou da lei. É aquele velho adágio que, quando tem clareza, não cabe a interpretação. E é isso que está acontecendo. A Constituição tem sido rasgada, violada, e nós hoje somos as vítimas dessa injustiça, dessa perseguição implacável. Agora, até estrangeiros começam também a ser incluídos em inquéritos. Isso não vai dar certo. Não vai ficar nada bem. Nada bem. Porque o mundo está com seus olhos virados para o Brasil. E hoje não estamos só aqui na República do Brasil, né, somente nós sendo perseguidos sob o aplauso daqueles que deveriam defender a democracia. O mundo está de olho. Muito obrigada. Nicolas, muito bom, Bia. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós, parlamentares, somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há
daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magro fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Para que todos entendam a gravidade da situação, eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas parlamentares que estão aqui do meu lado. O Nicolas é baixinho, aí tem que subir o microfone depois. Baixofobia. Nós estamos vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse, nós estamos vendo praticamente todos os que algum tempo atrás haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos. Assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas, está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção, que destruíram a economia brasileira, voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém que está aqui responde algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém, mas ninguém aqui responde nenhum inquérito por rachadinha? Agora eu pergunto, quantos aqui, levantam a mão, por favor, responde algum inquérito pelas suas palavras? Esse é o Brasil que vocês estão testemunhando. Todos que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais, parlamentares que vieram aqui para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda e com o Alexandre de Moraes, só existe e só é plena se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado. Será acordado 6 horas da manhã com a Polícia Federal com arma em punho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta. É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira?
É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar e parlar, eu estava pensando, quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema-direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Mas a verdade seja dita, Alexandre de Moraes, o senhor perdeu essa batalha. Se a vontade era de nos silenciar através do medo, da intimidação, o senhor perdeu essa batalha. A opinião pública já escolheu um lado. O Brasil já sabe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. 47% da população, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, de 2 meses atrás, com certeza agora esse número já é muito maior, entende que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Existem hoje aqui, nesse parlamento, pessoas corajosas, bravas, guerreiras, que estão dispostas a arriscar a sua liberdade para que os nossos filhos possam viver em um país livre. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial. Que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Esses absurdos precisam vir à luz do dia. Pedimos que todos os sigilos sejam levantados. Sabemos que isso dificilmente acontecerá, meu amigo Tony. Sabe por quê? Porque se for retirado os sigilos desses inquéritos, não só o rei ficará nu, mas todo o império ficará nu. Porque será vergonhoso para o mundo quando eles perceberem o que estava sendo feito nos bastidores, na escuridão do judiciário, para perseguir pessoas que não concordam com essa ditadura. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade. Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram, vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos, afinal de contas acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distantes, mas, e menos liberdade. Vamos pedir para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso, está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já. Obrigado. Senhoras e senhores, o que sairá na imprensa, possivelmente, ou parte da imprensa, desta coletiva de deputados da direita, e na sua grande maioria bolsonaristas, é que, mais uma vez, a Suprema Corte está sendo atacada. E por que isso? Porque, na verdade, querem confundir crítica à CPF a ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o basilar da democracia, que é a Suprema Corte. Mas não deixaremos de criticar atos de servidores públicos. Sim, os ministros da Suprema Corte, tais como nós, deputados e senadores, nada mais são do que servidores públicos. E nós estamos aqui, sim, a criticar o comportamento inconstitucional de alguns desses servidores que são ministros da nossa mais alta corte. Estamos aqui não só em nosso nome, estamos aqui pela liberdade da juíza Ludmila Lins, que por ter criticado a Suprema Corte está exilada. Estamos aqui pela liberdade e sem salário. Estamos aqui pela liberdade de Alan dos Santos.
Estamos aqui pela liberdade de Oswaldo Eustáquio. Estamos aqui pelo direito à crítica, por mais ácida que seja, do desembargador Sebastião Coelho. É por isso que nós estamos aqui. No dia 20 de agosto de 2020, a minha casa foi invadida pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, por conta de um Twitter. E o Twitter que eu ousei publicar, dizia: chega, precisamos mobilizar a população brasileira e forçar a que o Senado Federal cumpra o seu papel. Impeachment já. Foi exatamente esse Twitter que levou a Polícia Federal na minha casa. E não queiram receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã na sua casa como se bandido você fosse. Porém, a democracia é relativa. E como nós éramos felizes antes de ter rede social. E investigar a Suprema Corte é ilegal, inconstitucional. Sim, senhores, eles falam o que quer, desde que não sejam da direita e nem bolsonaristas. Eles falarão o que quiserem. Poderão entrar nesta casa e chamar o presidente desta casa de excremento. E nada lhes será feito. Por quê? Porque eles não fazem parte do espectro político que esses deputados e essas deputadas farão. Porém, eu quero me dirigir respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, me processou. Eu sou investigado por alguém que me processou, civil e criminalmente, e que não se coloca, neste momento, como impedido de continuar esse inquérito contra este deputado. É um absurdo. Não se coloca por suspeição. Pois bem, eu termino a minha fala nesse momento me dirigindo respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes e dizendo: ministro, o senhor sabe por que uma árvore nasce e podemos comer o fruto dela? É porque uma semente morreu. Sem a morte de uma semente, não há jardim, não há fruto, não há um novo amanhecer na floresta. É por isso que todos nós aqui somos como semente. Impeça os nossos mandatos e se levantarão outros em nosso lugar. Tentem nos prender e se levantarão outros nessa casa, porque enquanto houver democracia nesse país, nós não nos calaremos. Imprensa, eu chamo a atenção, e vocês têm os seus contatos, vocês conseguem inquéritos que às vezes nem nós parlamentares conseguimos. Atenção, imprensa, por favor, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Tentem buscar e tentem investigar algo que este parlamentar, por estar sendo investigado, é um inquérito sigiloso e que não pode falar desse inquérito. Eu não posso. Mas eu gostaria que vocês, cumprindo o papel de vocês, através daqueles mesmos contatos que vocês sempre tiveram, busquem saber quantas pessoas têm inquéritos semelhantes ao meu, onde inquéritos esses, abertos pelo ministro Alexandre de Moraes, por causa de um simples tweet, está solicitando dados pessoais a plataformas de redes sociais. Por que é que esses inquéritos querem saber os meus dados bancários? Por que é que esses inquéritos querem saber o meu cartão de crédito, telefones, IP, porta lógica, e-mails, endereços? É um desrespeito com esse deputado federal. Quantos deputados federais passam por isso? E quantos brasileiros estão sendo vítimas disso também?
busquem, porque esse parlamentar não pode falar sobre, inclusive, sob pena de amanhecer amanhã com a Polícia Federal na minha casa. Boa tarde, vou ser bem breve. Nós não vivemos mais numa democracia. Não existe. Vou citar um exemplo. Que democracia um empresário que gera milhões de emprego, paga milhões de impostos, tem suas redes sociais bloqueadas, assim como diversas pessoas. Essa escuridão, essa ditadura que a gente está vivendo hoje, começou aqui, na Câmara dos Deputados, pela covardia de deputados federais que votaram a favor da prisão do Daniel Silveira. Muito se fala no ministro Alexandre de Moraes, mas eu vou tocar na ferida aqui do parlamento, porque nós temos um presidente da Câmara que não instaura a CPI do abuso de autoridade. Nós temos um presidente do Senado covarde, omisso, frouxo. Então, nós parlamentares, além das críticas aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, temos que cobrar aos presidentes da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado que honrem. E, para terminar, aos comandantes das Forças Armadas, se vocês honram a carreira que têm, a farda que vestem, entregue seus cargos e chega de covardia de ficarem como comandante do Exército, ajoelhado, pedindo conselho para o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo uma grave crise da democracia, onde o presidente da Câmara não instaura a CPI do abuso de autoridade, e aqui a minha admiração e respeito para o Marcel Van Hatten, um deputado, falo aqui em nome de todos, corajoso, um deputado que nos representa e tenho certeza que representa o povo brasileiro. Como disseram os deputados anteriores, CPI do abuso de autoridade já, porque lá do Senado, daquele presidente, nós não esperamos nada. Obrigado. Eu acredito que um dos livros obrigatórios para a graduação de jornalismo seja O Processo, de Franz Kafka. Lógico, é um livro longo, não vou me delongar aqui, mas no primeiro capítulo, um bancário, um simples homem do povo, ele se depara sendo levado para ser ouvido e lá só informam que ele tem um processo. Não o prendem e deixam ele tocar. E ele volta para o serviço com aquilo. O que foi que eu fiz? E o desenrolar do livro, não vou dar spoiler aqui, é mais ou menos por aí. Ele não tem acesso aos autos, ele não sabe o que é, simplesmente diz, não se preocupe, preocupe com a defesa. Aqui todas essas pessoas que estão falando aqui, não é medo não. Eu não tenho medo, eu sei que eu já estou com 3 lá, vai ter mais 3 e mais, mas é o que o Otônio disse aqui. Nós estamos sendo sementes aqui para que a floresta toda não morra, porque daqui a pouco cada um vai ser manietado. As coisas, ao mesmo tempo que estão acontecendo em relação às nossas redes, está acontecendo num contexto maior, porque nós estamos numa época de transição. O que essas pessoas não conseguiram foi conviver com o mundo interativo, com o mundo onde o homem simples do povo, ele opina, ele fala o que está certo, o que está errado e do modo dele. Isso antigamente acontecia no boteco, ou nas casas, ou no churrasco, hoje acontece nas redes, e ela dá amplitude disso. E o que ocorre? Eu vejo que começa, por vias transversas, uma regulação, uma proibição das pessoas se expressarem. Quer ver? Não vai longe. Hoje eu vi que foi definido, o Google não vai estar nas eleições municipais. E não vai estar por quê? Porque a regulamentação aqui de um órgão administrativo que conduz a eleição, o TSE, colocou tantas amarras que o Google não vai participar. Então, aquele primeiro candidato, aquele candidato que é a primeira vez candidato a vereador, que ninguém conhece ele, deputado Van Hatten, ele não vai poder impulsionar um conteúdo. Ele também não vai ter como se mostrar. E é isso que essas pessoas querem. Um mundo analógico, um mundo às escuras, um mundo de mistério. É contra isso que a gente está se defrontando aqui. Muito obrigado. Certo. Muito obrigado pela participação de todos. E os próximos passos agora serão então encaminhar diretamente ao ministro Alexandre de Moraes o pedido de quebra de sigilos, ou melhor, levantamento de sigilos de todos os processos, para que não fiquemos mais no escuro, à mercê de um judiciário que atua na clandestinidade. Acho que isso é muito importante dizer e repetir. Quem coloca sigilo sobre processo age na clandestinidade, uma forma
covarde contra seus alvos, pois eles não podem se defender e ainda se sentem ameaçados e acuados para continuar a fazer o que é legal. Falar não apenas é legal, como é dever nosso de parlamentar expressar a vontade dos nossos eleitores. Em segundo lugar, também oficiaremos os presidentes das duas casas para que façam um pedido semelhante ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao ministro relator para que se levante sigilos. E, finalmente, CPI de abuso de autoridade já na Câmara dos Deputados e impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. Muito obrigado a todos. Por honra!